Olá, você que segue aqui 29 graus da astrologia, sou Angélica Viana, astróloga, e vou estar aqui para a gente falar um pouquinho dessa temporada, como é que ela vai funcionar, tá bom? Como que vai ser para cada ascendente, para cada, né, signo aí do zodíaco, viver esse trânsito aí do Sol, e não só o Sol, né? Mercúrio também ingressou ontem em Câncer, ao longo desse mês, né, até lá meados de julho, a gente vai viver essa temporada que é cheia de intensidade emocional, né? Então vamos lá. Áries, ascendente em Áries, especialmente, né? O ambiente familiar, as figuras parentais, a relação com os pais, ou mesmo com figuras cuidadoras, né? Vida doméstica, memória, sua vida privada, sua vida pessoal, né? Aquilo que você faz quando fecha a porta, né? E vai descansar, o lar, né? Os seus espaços seguros, né? Relações que te trazem segurança e a relação com o passado, família, e ancestralidade. Então, tudo isso são temas bem cancerianos, inclusive, que vocês vão estar lidando sim, né? Porque esse trânsito pega a casa 4, né, de vocês. Então, isso aqui tudo é tema de casa 4. E aí tem uma questão interessante, né? Vocês podem estar um pouco perdidos, sentindo cada vez mais, né, uma intuição maior, uma sensibilidade maior para lidar com alguns temas. E essa sensibilidade, né, essa intuição está um pouco nebulosa ainda, é como se vocês se sentissem um pouco perdidos nesse ambiente. Qual é o meu papel aqui? Né? Será que eu tenho um lugar nessa família ou não? Pode ter umas decepções aí, umas frustrações, né? Umas desilusões que vocês vivem em relação a esse ambiente, essas situações familiares, né? É como se vocês tivessem perdido, né? Referências, né? Enfim. Então, pode estar ali um momento de revisão, né? Também. Mas, ao longo do tempo, talvez coisas do passado, medos até, situações antigas que estavam soterradas possam vir à tona e ganhar um espaço na sua realidade interna. Você possa elaborar questões ao longo desse tempo, né, melhor, né? E lá para o final também pode ter situações que você vai entender o valor de algumas coisas, né? Talvez até entender o poder que algumas situações externas, de contextos sociais, influenciavam a sua família, né? Ou que você considerava, né, as necessidades que você está considerando agora para a sua vida, para investir no seu espaço, né? Enfim, e também é um período interessante se a gente pensar em termos, né, da relação com filhos, uma proximidade, ou com aquilo que você cria, né, com seus projetos, enfim, que pode ter um investimento maior aí, né, uma dedicação, mas também uma certa inflação aí, né, dos talentos e situações que envolvam você fazer o que você gosta, né? Pode ser até um pé na jaca um pouco assim, né? Enfiar um pé na jaca, mas é por um bom motivo também, né? Pode sentir aí uma intensidade, um jogo de poder, principalmente com relação, se tiver questões com filhos ou enteados, né? Situações de uma intensidade emocional, enfim, um controle, pode ser que aconteça. E também é um período, né, que de alguma maneira está mais fértil, né? Vocês estão com uma criatividade, uma sensibilidade muito grande. Favorece muito a comunicação, especialmente com crianças, né? Vocês nesse momento podem estar muito sensíveis e muito dados à compreensão e à explicação, ou mesmo conversa, né? Troca com crianças, com pessoas mais inocentes, assim, pessoas que trazem um lado mais alegre da vida, né? Então, vocês podem estar mais abertos para isso. Podem também estar num momento intenso de paixões e relações, de buscar isso no relacionamento. E também algumas dificuldades, ou até, eu diria até, de entender, assim, a sua vocação, o seu talento para algumas coisas. Pode estar uma ansiedade para fazer algumas coisas acontecer e aí colocar o carro na frente dos bois, né? Ou gastar de forma é, inesperada, ter gastos inesperados com prazer, diversão, perceber que o gasto que você teve ali, aquele almoço, aquele iFood, aquele Uber, né, acabou, né, trazendo aí um prejuízo. Então, atenção, né, ao longo do mês. Acho que é isso, né, gente? E pensar que vocês estão aí também no momento do ano, né, que
estão entendendo mais que parcerias fazer, com quem estão, e o que talvez está precisando morrer nessas relações, ou o que que a intimidade que vocês estão buscando está de fato acontecendo, ou vocês estão apegados a coisas que não fazem mais sentido, né? Acho que tem feridas nessa criança interior aí também que estão sendo revisitadas, né? Então, ao longo dessa temporada, vocês vão estar lidando com questões muito básicas, né, de apego, de infância. Então, acho que é basicamente isso para esse período. Vamos para Touro, ascendente em Touro, né? Então, a gente tem aqui uma temporada que vai falar bastante da sua comunicação, né? Da relação com irmãos ou parentes, pessoas mais próximas, né? Trocas mais próximas, do seu deslocamento, né? Dos seus percursos, do que você faz no seu dia a dia, e do aprendizado, né? Como você tem trocado informações. Então, né? Como você tem se comunicado, né? Que você tem consumido de informações, que você tem enviado ou pedido, né? Essas coisas todas têm a ver com essa fase do ano para vocês, né? Que pega ali a casa 3, né? Para quem tem ascendente em touro, a temporada canceriana vai mexer com esses assuntos. Conversa também com pessoas do dia a dia, vizinhos e tal, relação também com ensino e aprendizagem. Vocês mesmos interessados talvez em algum curso, algum aperfeiçoamento, né? Uma coisa mais livre. Talvez um interesse maior em buscar conhecer algo diferente, estudar, ler sobre alguma coisa, né? Se informar mais, né? Então, pode ser um período bastante interessante. Isso também vai levar, né, para uma situação que vai falar também, talvez, quais tipos de informações vocês estão tendo acesso, né? Se realmente acreditar em tudo que fala, em tudo que ouvem, podem ter coisas que vocês passem não completamente, ou informações que vocês recebam que vocês sintam que tem alguma coisa esquisita, tem algo por trás, oculto. Então, atento aí também às fofocas e situações dessa natureza, ou informações do passado que podem não ser tão confiáveis assim, né? Também interessante isso. Tem também um apego, uma necessidade de ficar mais quietinho em casa, né? De ficar com suas coisas, né? De cuidar ali da sua vida pessoal, da sua vida privada, né? E muito favorecido nesse momento também para trocas e investimentos na sua vida pessoal, na sua casa, no seu lar, investir também na sua família, né, no que você está construindo. Então, acho que é muito interessante, é um momento que isso está muito favorecido, né? Negociar coisas, né? Trocar compras, é um momento bem interessante, né? Se for para coisas pessoais, né? E a relação e convivência em família também tende a estar mais favorecida, né? Claro, alguns conflitos, alguns interesses, né? Você pode estar um pouco impaciente, né? E mais impondo algumas coisas e também querendo romper com velhos padrões, mas de modo geral, está mais harmônica a convivência nesse período, né? Tem bastante convivência familiar mesmo, né? E ao longo da temporada, pode ser um período também legal para lidar com amizades e grupos, né? Entender também, né, que muitas informações e trocas vêm dos amigos, vêm dos lugares ao qual você se identifica, né? Então, isso também é bem interessante. E, claro, né, também pensar que lá, né, mais pro final do mês, você entenda também da temporada, né, quando começar a próxima, que é Leão, tem situações ali mais pro final que vão envolver o poder dentro da família, né? Então, isso também pode ser uma coisa que vocês vão ter que olhar um pouco mais para frente. E, né, uma coisa interessante também da gente pensar é que vocês estão buscando, né, alinhar os hábitos de vocês com as parcerias que vocês precisam fazer. Se o parceira, o sócio, né, tá tendo a mesma organização, programação que vocês, se vocês estão cuidando também de si para poder estar num relacionamento, né, emocionalmente, fisicamente, né, qual é a disposição que vocês têm. Em abrir mão também de ficar focando só nos seus problemas, né? Não é só você que tem problema, os outros também têm problemas, né? E talvez seja interessante também dar atenção um pouco para o outro, né? Às vezes a pessoa que está do seu lado está com uma demanda e você
tá com demandas também e poder ajudar também quem está à sua volta, tá bom? Então, é um mês que as trocas mais próximas, né, mais íntimas, estão favorecidas mesmo, né? Até questão, talvez, meio de transporte, ou carro, veículo, moto, enfim, que você tenha, possa ser revisado. Gêmeos, ascendente em Gêmeos, a gente tem um período interessante aqui da gente pensar, né, que o tema financeiro, né, os bens materiais, as suas posses, o que você tem, né, trabalhar também a sua vocação, né, pensar em lapidar o que você gosta de realmente de fazer, né, e a sua autoestima são temas muito importantes nesse mês, sabe aquela coisa de você estar fazendo coisas que te deixam confortável, né, e que você possa desfrutar de um ambiente agradável, fazer coisas no seu tempo, no seu ritmo, é importante também, né? Às vezes, gêmeos quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, poder fazer as coisas no seu tempo, poder gerir um pouco melhor as coisas, né? Cuidar melhor das suas coisas, dos seus bens e lidar melhor, né? Fazer um balanço aí do financeiro. O que que eu gosto, o que que eu não gosto, autocuidado também, né? Que envolve esse olhar para si, né? Para essa autoestima também, né? Então, como eu tenho me valorizado, e fala bastante, né, de como também o valor que eu dou para algumas coisas na sociedade, né? Então, será que o que eu estou valorizando, o que eu estou buscando, o que eu invisto, né, o que eu faço para o mundo, de fato, tem um significado para mim, pessoalmente, né? Ou se eu estou fazendo algo que eu acho que todo mundo acha que eu tenho que fazer, né? É uma reflexão bem importante para quem é gêmeos, ascendente em gêmeos, né? De olhar para isso, né? E uma coisa também importante é que vocês talvez percebam uma estabilidade na comunicação, né? A forma de vocês falarem, pode ter situações ali de vocês falarem demais, né? E tem uma necessidade de trocar mesmo, né? De conversar mais, entender mais algumas coisas, até entender o poder do discurso dos outros sobre você. Quanto você talvez esteja sendo influenciado e não seguindo o que você de fato, a sua verdade, aquilo que faz sentido para você, né? Ao mesmo tempo, vocês já têm uma eloquência natural, mas ao longo dessa temporada vocês vão estar com uma habilidade muito boa para se comunicar, para falar, para se expressar com assertividade e ao mesmo tempo acolhimento, delicadeza de forma afetiva, né? Sabendo entender também e ouvir também, né? Falar e ouvir, né? Talvez isso esteja favorecido de alguma maneira. E tem um ruído ou outro, pode ter uma ansiedade interna, às vezes, por entender ou se fazer entender. Então, às vezes, tem que dar tempo ao tempo para as coisas depurarem, né? E, às vezes, entender não só uma informação ou outra, mas esperar o todo, né? Esperar toda a situação desenrolar para ter um parecer sobre aquilo, não ficar dando pareceres parciais sobre uma situação. Às vezes, tem mais de um ponto de vista, então, isso também é importante de observar. Uma coisa interessante também para quem é gêmeos, ascendente em gêmeos, é que vocês estão percebendo e estruturando cada vez mais a própria carreira e os seus recursos mesmo, né? Como vocês estão se colocando no mundo, né? Então, talvez fique mais claro agora que tipo de estrutura e projetos vocês querem ter e como vocês vão ter que investir. Sabe aquela coisa, o quanto custa para fazer uma coisa? Ou como eu vou abrir algo? Ou que lugar favorece esse tipo de coisa? Né? Em termos de negócios, vocês vão ter muito mais clareza e pé no chão, né? Vão assentar um pouco as ideias. Isso é muito bom. E claro, pode ser que para negociar e trocar algumas coisas mais para frente tenham certos desafios, né? É interessante pensar também, né, que a maneira como vocês estão vivendo os seus prazeres, né, a maneira como vocês estão direcionando aí, né, as suas necessidades, né, e claro, a sua saúde também, é, é muito importante se priorizar, né, cuidar de si, não só também pensar, né, nos problemas, no que os outros querem, como já foi apontado aqui. Então, essa atenção é importante. Então, cuidar um pouco, né, do que você tem para você poder passar uma imagem ou até poder oferecer ou trocar de uma forma mais estável, né, mais segura, tá bom? Vamos para câncer, né? E ascendente em câncer, parabéns, vocês, né, são aniversariantes aí da temporada, então cada dia até dia
21 de julho vocês vão estar sendo parabenizados, né? Parabéns mesmo, né? Mais um ciclo, mais um ano, uma nova oportunidade, né? Uma nova consciência, pode, né, ser ganha, ou ser, né, entendida nesse momento. Então, vocês estão no holofote, no palco, né? Vocês estão estreando aí um novo ano, uma novidade, uma nova fase, realmente, e mexe com a identidade, né? Vocês acabam tendo que se olhar e sendo vistos também, né? Quem eu sou, que tipo de máscaras ou atuações, né? Quem eu estou sendo, né? E se eu estou me cultivando da melhor maneira possível, né? Se eu estou cuidando de mim, se eu estou podendo desabrochar, me desenvolver bem, né? Então, tem aí o corpo como um foco, a própria personalidade, pensar, né? Quem eu sou, né? O que que eu estou fazendo, para quem é câncer ascendente em câncer, a sua própria identidade, né? Reconhecer quem se é, pensar no comportamento, quem eu quero ser nas minhas relações, na minha vida, e sua autoimagem, né? Então, tudo isso são temas importantes porque vocês estão no foco, né? Então, isso também, de alguma maneira, vai falar da... Começando, né? Tá começando a acusar também aí, talvez uma mudança, né? Nos rumos da vida. Começa a pensar, né? Quem eu sou, tá me levando para onde eu quero ir? Será que os meus projetos realmente fazem sentido? Né? Ainda não está tão forte isso, mas começa a vir lá, né, de dentro algumas questões nessa natureza, né, de que se você está vivendo a vida que você quer viver, que tem a ver com você, né? E alinhar mesmo essa filosofia de vida, né, ser mais assertivo, assertiva, né, mais realista com o que você acredita, né? Ter mais certeza das coisas da sua fé, das suas crenças, né, dos seus valores. E acho bem interessante também que pode ser um momento de muito ganho de consciência, de estruturação, para relação com parentes do parceiro, ou para estruturar viagens, ou para estruturar concurso, coisas que falam de uma ampliação da vida, né? Ampliação da família, a família do parceiro, ampliação de lugares a viajar. Então, tudo que envolve essa amplitude do olhar, vai ser muito mais fácil enxergar algumas coisas nesse momento e o seu papel ali também, né? Isso é muito interessante. Tem uma necessidade agora mais também básica de cuidado, de ficar consigo mesmo, de se nutrir, de se poupar, e pode ter uma estabilidade financeira de alguma forma também, né? Ao mesmo tempo que pode ganhar um pouco a mais, gastar um pouco mais, então tem uma certa flutuação aí. É um momento muito interessante para a intuição e para traduzir o que está dentro, né? Traduzir esse mundo interior aí e conseguir trazer esses recursos à tona. Então, tem muito recurso emocional nesse momento, né? E vocês estão sabendo usar, inclusive, de uma forma muito bacana, com muita assertividade. Pode, às vezes, ter ali uma certa impaciência, né? Ou querer que as coisas mudem muito rapidamente, muito drasticamente, né? E não vai ser necessariamente assim, mas tem aí condições, recursos, né? Pode até ser financeiro ou emocional, material, social, né? Para poder fazer algo, né? Fazer coisas para você e para resolver problemas, que talvez sejam problemas que estão se arrastando por muito tempo, né? E tomar uma atitude, né? Enfim, uma coisa mais direta, mais objetiva, tá bom? E, né, podendo ali, começando a olhar o que vocês realmente querem criar na vida de vocês, né? Se vocês estão só participando também de projetos, né, ou só vivendo a vida conforme os grupos com os quais você se encaixa, mas se você realmente está sendo você mesmo, né? Se você está só vivendo para sua vida do trabalho, da carreira e sua vida pessoal, sua família, o que você tem construído para você, né? Isso também é importante, câncer, ascendente em câncer, hein? Certo? Então, repensar quem vocês são, os seus valores, enfim, tudo isso começa também a aparecer ao longo dessa temporada, tá bom? Vamos aí para Leão, ascendente Leão. Vocês estão no período que a gente fala, né? Que é aí o inverno astral, né? Então, o trânsito para quem é leonino de câncer passa na 12, né? Que é a casa que fala de isolamento, de saúde mental, de serviço humanitário ou serviços, né, que a gente pode prestar de ajuda para muitas pessoas, né? Espiritualidade, né?
sua cosmologia, sua integração com o todo, né? Então, é uma coisa de você entender, né, ali, de entender que é um momento de reclusão, de você poder elaborar coisas, né? Entender um pouco melhor o que se passa dentro de você, né? Tem todo um universo aí dentro. Então, Leão talvez esteja num momento bem reflexivo, inclusive, né? Falando menos, ouvindo mais, né? É uma coisa importante. E desemaranhando ali coisas e que talvez começam a ficar muito mais claras agora, enxergando alguns situações de vida, situações do passado, com outros olhos, ressignificando bastante coisa e mudando a maneira de enxergar a vida como um todo, né? Então estão na caverninha ali, elaborando muita coisa, né? Enfim. E sendo solicitados, se for solicitado, ajudar, se não, não precisa, fica aí na sua, né? Então, é um momento talvez de algumas crises, de enfrentar alguns problemas pessoais também, né? E essas crises, né, para quem é leão, ascendente leão, é, podem ter a ver com as crenças também e com aquilo que você acredita, crenças limitantes, né? Então, vamos ver, né, como é que vai se abrindo isso ao longo do tempo, ao longo desse mês, e entender que dá para transformar. Tem saída, tem possibilidades, né? Coisas que você acreditou, coisas que você insistiu, às vezes a saída é deixar aí mesmo, transformar aquilo de uma vez por todas, né? Entender que a força das coisas às vezes está justamente abrir espaço para o novo, né? Então é um momento tenso para quem é leão, ascendente leão, né? Existem necessidades muito pessoais que talvez você sinta que podem estar sendo negligenciadas por pessoas que você deposita uma autoridade ou que você achava que poderiam conduzir sua vida, o seu futuro. Talvez você tenha que rever essa rota, né? Oportunidades tem, quem tem que ver as suas necessidades é você mesmo, né? Então, isso pode ser uma coisa importante de se pensar. E talvez contar e compartilhar isso, né, com os seus amigos, com pessoas de confiança, né? Você talvez possa estar no momento de se reconhecer, de ter atitudes, né? E atitudes até com relação ao valor do seu papel, né, na sociedade, ao valor do seu trabalho, talvez pedindo uma troca ali, uma rede de apoio que você pode agora contar, né? Que possam estar junto com você para fazer essas coisas, te incentivando, né? Então, isso também está favorável, né? Para quem é leão, ascendente em leão. E a gente também entender que as relações estão se transformando profundamente, cada vez mais, né? Vão se transformar aí. A maneira que você encara as suas relações, suas parcerias, as alianças e acordos que você faz, né? O poder que às vezes você entrega para o outro ou que você tenta controlar e manter o outro sob o seu controle, né? A busca por um espaço, né, de fala, de que as suas ideias façam sentido, a busca de uma vida pessoal, né, uma vida, né, o seu lar esteja mais consolidado, talvez cuidar mais disso e cuidar menos da sua aparência, daquilo que está fora, né, e mais do que está dentro. É isso, assim. Eu acho que a mensagem principal é essa, tá bom? Vamos para Virgem e ascendente em Virgem. A gente tem aqui na temporada, né, um momento interessante para pensar em grupos, amizades, redes sociais, né, participação comunitária, as suas pautas, as suas lutas, né, contar com os amigos, né, com os amigos, e tudo aquilo, toda forma de participação coletiva, né, shows, torcida, né, sua vida na sociedade, no seu bairro, na sua cidade, enfim, né, clubes, condomínio, tudo isso, como que você tem vivido essas coisas, né? E como você tem se colocado, né, e se sentido nessas situações. Tem algo aí interessante para quem é virgem ascendente em virgem, né, que estar num ambiente novo, com pessoas novas, né, pode estar sendo um pouco diferente, né? Você pode estar mais sensível, talvez vendo ali que a relação entre intimidade e impessoalidade, né? Então, você pode estar vendo que nem todo mundo que quer ser íntimo é realmente íntimo, ressignificando algumas relações dos seus grupos, né? Seu papel, né, social aí em algumas situações. Então, importante, né? E também, para quem é virgem ascendente e virgem, muito interessante ver com quem você realmente pode contar,
Sabe aquela coisa de às vezes menos é mais? Então você está se dando conta, talvez, das boas e grandes parcerias que você faz, com quem você se alia, né? Aquela coisa bem, diga com quem tu andas e direi quem tu és, né? Talvez vocês estejam se dando conta um pouco disso, a imagem que vocês estão passando, né? Que valores vocês estão passando a partir das parcerias e alianças que vocês fazem, certo? Se a aliança, se é uma aliança que realmente faz sentido, né? Que realmente agrega coisas para o seu futuro, especialmente para o seu futuro. Há uma necessidade de recolhimento também, talvez, esteja enfrentando aí, dando uma certa instabilidade emocional, né? Pode ser um período de muita oscilação, até dos seus valores, né? Podem ter ali oportunidades, né? Até com viagens, ou situações até religiosas, de você ter ali uma necessidade psicológica, até demandas mais básicas atendidas, né? A sua capacidade de comunicação, né, no trabalho, né, e de ter uma fala, né, mais, ser mais ouvido, está muito alta nesse momento, e até de trazer à tona, talvez, ou prevenir, né, problemas, né, ou conseguir elaborar com muita facilidade, comunicar com muita tranquilidade, né, o que é necessário ser feito, né? O que é necessário ser feito para todos, não só para você, né? Tem uma clareza um pouco maior aí. Fazer ali também uma varredura, né, interna, né? Talvez pesquisar, buscar referências, né? Ter uma troca com alguém que tem autoridade para falar de algum assunto que você não entende, né? Então, é algo que tem a ver com, talvez, uma fantasia, uma ideia falsa que você possa ter, um segredo, algo que você não entende muito bem, ou que você guardou por muito tempo, que você pode ele, ter uma ajuda até de uma parceria, né? Quem sabe até, né, olhar aí para uma forma afetiva e mais ativa para algumas questões do passado, né? Até um casal, alguém talvez possa ajudar você nessa tarefa, né? Interessante. Pode ter ali também conflitos em relação a crenças, a visão de mundo? Sim, mas é um momento importante, né? Então você está aprendendo talvez a ser mais aprendiz, né? E desaprendendo a ser mestre, né? Porque o Virgem sabe fazer tudo, sabe fazer, se vira muito bem, e tá na hora de aprender um pouco mais e é isso, e sair dessa posição de professor, de orientador, né? Interessante. Bom, aí a gente vai para Libra. Opa! E ascendente em Libra estão no momento, né, ali de casa 10, no momento de olhar para a projeção social, sua imagem pública, né, seus objetivos de vida, né, o que você quer, seus projetos, a carreira de modo geral, né, a sua autoridade, os seus objetivos mesmo, né, o seu foco, para onde você quer que a sua vida vá, e figuras de autoridade, né, sejam chefes, figuras parentais, a sua própria, né, posição ali no mundo, no trabalho, né, como você lidera situações, ou se você precisa liderar coisas na sua vida, como você tem feito isso, né? Você tem atingido os lugares que você quer atingir, situações, ou mesmo conquistado, né, relações de pessoas, né, os seus objetivos, como é que eles estão? Então, tudo isso aqui é tema, né, dessa casa, e o trânsito de câncer vai trazer essas reflexões para quem é Libra, ascendente em Libra, né? Então, pode ter também aí um momento, né, de um pouco uma confusão, um pouco uma tá meio perdido, meio nebuloso, que parcerias fazer, com quem que se vincular, né? Ou se a pessoa que eu tô tá com os mesmos objetivos que eu de vida, né? Pode ter um momento ali um pouco, começa a ter um certo incômodo, um certo, né, meio esquisito ainda, não muito claro, né? Mas isso começa a dar um pouco algumas decepções ou desilusões nesse sentido. E aí a gente pode pensar, né, que nem sempre o parceiro ou parceiro, sócio ou sócia pode estar revelando tudo o que ele quer também ou espera daquela situação comigo, com a gente na vida, no projeto, no trabalho ou no casamento. Talvez ele não esteja falando tudo. Você também pode estar
né, trazendo objetivos e não enxergando claramente as necessidades do outro ali que está com você. Bom, e Libra geralmente enxerga também, olha, né? Mas pode ser que o parceiro ou parceira você não se sinta também visto da maneira como você a vê, né? Ao longo da temporada também vai favorecer você perceber que os seus hábitos, a sua rotina, como você vem estruturando e organizando a sua vida, tem dado bons frutos, né? Cuidar de si, da sua saúde, né? Da sua alimentação, manter ali uma rotina que você possa organizar, ter uma pausa, né? Fazer um exercício, sei lá. Ou até o empenho, como você tem trabalhado mesmo, tem gerado bons resultados. Então, mantenha, que isso está bem favorecido, tá bom? Há uma flutuação nesse momento na vida social, né, nas amizades, e no vínculo e na confiança que você tem com algumas pessoas, né? Pode estar mais sensível a isso, você sente alguma estranheza ali, ou então, né, o poder seu nos grupos tem oscilado bastante, a maneira, a influência, né, a popularidade, né? Pode ser que sua imagem possa estar também, de alguma forma, sendo alastrada de uma forma no grupo, os amigos, ou até com clientes, atenção, né? De uma forma um pouco negativa. Então, fica atento aí se não está passando a imagem errada, né? E reveja isso se necessário. A sua capacidade, é diferente do vídeo, né, de expressar e ensinar, né, a muitas pessoas muito favorecido. Então, para você formar grupo, formar turma, para você poder fazer viagens com muitas pessoas, né? Ou fazer uma imersão, ou fazer um treinamento, tudo que envolver grupos, né? Que você tenha que passar informações está muito favorecido. Né? Ou fazer uma vivência, uma reflexão conjunta, muito favorecido mesmo, né? Até a vivência também com amizades, né? Apesar de ter uma flutuação aí, há um momento bastante contato com mulheres amigas, né, feminino também, pode ter aí uma movimentação interessante, né, e pode ter sim, né, alguma questão, alguma rusga, algum desentendimento com homens também nesse momento, tá? Para quem é Libra, ascendente em Libra, né, com algum amigo, alguma coisa assim. Conflito de interesse, né, não sentir que a pessoa tem o mesmo vínculo com você, enfim, coisas dessa natureza. É interessante também pensar, né, que vocês estão precisando cada vez mais buscar quem vocês querem ser, os seus próprios valores, e não só pensar no que o outro precisa, o que o outro quer. Está na hora de, né, abrindo mão e se valorizar e pensar nos seus recursos, não só doar, ajudar, mas também poupar, investir no que é interessante, né? E não esperar o apoio dos outros, mas fazer por você mesmo. Você também pode se cuidar e, né, investir nas suas coisas, tá bom? Vamos para, Escorpião, né? Que é o próximo é, signo. A gente tem uma temporada que vai trazer esses temas de casa 9. E aí, a gente vai ter aqui, né? Filosofia, religião, né? Religiões, crenças, de modo geral, compreensão do ser humano, né? Educação, formação, né? Relação com mestres, orientadores, professores, né? Pessoas que querem ensinar, treinadores, coaches, né? Tudo isso também bem favorecido, né? Bem mexido ao longo desse tempo, né? E viagens longas e formações também longas, né? Pode até ser interessante para quem é ascendente escorpião, talvez é um momento que você ou está indo fazer uma boa viagem, ou está indo para um mestrado, ou está indo para um doutorado, para uma especialização, enfim, mergulhando e aperfeiçoando, lapidando, né, esse caminho, essa filosofia de vida, a sua maneira de enxergar o mundo cada vez mais, né? Então, é bem esse momento mesmo, de você estar vivendo essas coisas. Então, a gente pode pensar, né, para quem escorpião, acidente em escorpião, que tem aí situações que envolvem a sua rotina. Uma rotina diferente, uma rotina nova. Começa a sentir um pouco, né, que os seus hábitos, como eles estão influenciando, né, na sua capacidade de alcançar coisas novas, né, de seguir o que você quer, se você consegue pôr em prática o que você acredita, né, às vezes fica meio confuso isso aí. Então, né, dá uma olhada, veja se
ficar funcionando como tem sido, né? Você precisa realmente ressignificar a maneira como você organiza a sua vida. Se cabe, né, coisas novas nesse momento e às vezes o novo não é uma coisa grandiosa, às vezes o novo, ampliar o olhar, é um detalhe, é uma mudança na rotina mesmo, né? Tem necessidades aí de trabalho, necessidades de crescimento, necessidades de atingir seus objetivos, de ter a vida que você sempre sonhou, né? Então, isso também oscila um pouco com as suas parcerias. Talvez esteja vivendo aí um vínculo novo, interessante, uma abertura, né, para uma relação ou para um momento de parceria de sócio ou sócia, uma proposta aí que você recebe de alguém e você está oscilando. Hora você acha isso incrível, hora te dá um pouco de, meu Deus, né, é isso mesmo, né? Então, você pode estar nesse momento aí de alinhamento, né, de expectativas, né, para o futuro com alguém, né? Tá num momento bem intuitivo, né, e de entender as entrelinhas, né, então uma sensibilidade para ler o que não está claro nas situações, traduzir, e conseguir até usar de informações, né, e investigação, capacidade investigativa para traçar objetivos novos, sabe, estratégia? Então, vocês estão num momento muito bom para ter estratégia e ter plano A, plano B, fazer isso, vocês já fazem muito bem, né? Então, pode ser até que a relação, né, com pessoas que têm um certo influência, poder, te ajude a pensar em novas coisas. Pode ter apoios aí, apoios no trabalho, oportunidades no trabalho, né, ações, né, que vocês possam ter ali que sejam bem interessantes, né? Pode ter ali algum conflito com alguma figura também masculina em relação a objetivos e planos, pode, né, a concretizar, atingir alguma coisa, sim, né? Mas de modo geral está fluindo muito bem, né? E não poder deixar, né, de lado que os seus problemas, aí sim, né? E focar um pouco mais em você nesse momento, não só no outro também, né? Na saúde do outro, nas necessidades do outro, né? Olha um pouquinho para você também, né? E não só no sentido de apoio mesmo e ajuda, né? De sacrifício também. Acho que vocês podem estar fazendo sacrifícios muito grandes, esperando, e tem que fazer isso por vocês mesmos, né? O sacrifício é por si mesmo, não pelo outro nesse momento, né? Eu acho que é por aí. E vocês estão vivendo esse momento de crescimento, de abertura, de lugar no mundo, como vocês estão sendo vistos, né? Isso está sendo bem mexido, né? A imagem que vocês estão passando agora está sendo outra. Bem interessante, né? Conquistando, ganhando. É quase um momento de colheita. Vocês estão colhendo os frutos de muitos investimentos que vocês fizerem em vocês mesmos. Sagitário, acidente Sagitário, né? É um período mais intensozinho, né? Também difícil um pouco, assim como para Leão, né? Vocês perceberam que os signos de fogo, né, estão num período um pouquinho mais difícil, né? Então, os Sagitários estão, né, o trânsito pega a casa 8 que vai falar de transformações, né? Transformações importantes, de mortes e de renascimentos, né? Então, é aquela coisa, tem medo, às vezes tem vergonhas, tem culpas, tem inseguranças que vêm à tona nesse período, né? Para quem é Sagitário, ascendente Sagitário, porque tem coisas novas que estão por vir e às vezes precisa abrir mão, né, de algumas coisas. Tem uma pressão interna, né? Então, lidar com perdas, prejuízos, dívidas, né? Desapegar, é lidar com não controle, né? Não tem controle, não tem como ter o controle de tudo, tem que soltar, às vezes é confiar mesmo, é entregar para o universo, né? Então, às vezes é difícil, né, entender que nem tudo você vai ter controle, e que tem que só confiar e deixar. Saber de quem vocês têm apoio, né? E lidar com a sexualidade também. Quais são os meus desejos mais profundos, né? Com a libido, né? Com os desejos não só no cunho sexual, né? E orientação, mas no sentido mesmo de o que eu realmente quero, né? Uma transformação aí acontecendo, né? Às vezes a gente se transforma porque a gente deixa de ter uma situação na nossa vida e fica meio perdido,
né, naquele momento, fala, nossa, eu estou deixando de ser alguém para ser outra pessoa. Aquilo que eu era não faz mais sentido. Então, quem tem acidente Sagitário pode estar vivendo esse momento de transformação profunda, né? E essa transformação, ela vai passando um pouco por realmente, né? O que que eu quero, o que que eu gosto de fazer, o que que eu quero criar nesse mundo. Eu não sei o que que eu quero criar, né? Fica meio confuso assim, nossa, o que que eu quero deixar, o que que eu quero fazer, o que que eu, qual, né, é o meu papel. Então, é interessante, né? É quase lidar com as feridas dessa criança interior, né? Talvez o que interesse que eu tinha, que eu abdiquei, que eu abri mão, que eu deixei para trás e que eu estou resgatando agora. É forte. Tem uma necessidade agora de é, expressar e colocar para fora, explicar as coisas que você vem fazendo, finalizar talvez ciclos de estudo. Também pode falar de uma instabilidade na escrita ou na publicação ou né, na forma de lidar com professores e mestres, né? Apesar de nesse momento, né, estar bem favorável para a produtividade, né? Para quem trabalha com escrita, alguma coisa, está até produzindo bem, pode ter uma instabilidade aí, oscilar um pouco, né? Ou em viagens também, ter questões mais burocráticas, né? Então, quem é ascendente Sagitário ou Sagitário, atenção aí com viagens, questões do dia a dia, logística, né? Também pode estar um pouco remexida aí. Está muito favorável no relacionamento, na vida amorosa, parceria, né? Ou mesmo sociedade, com sócios. E pensar, né, que até os parentes do parceiro ou parceira vão te ajudar na sua relação, ou nessa comunicação, a coisa flui, a convivência, talvez, num ambiente fora, né, num ambiente é, estrangeiro, né, ou desconhecido, você está começando a fazer novas relações, tendo novas atitudes ali, né, pode ter coisas que você está realmente aprendendo sobre parcerias, né, e socializar, e suas crenças sobre essas coisas podem estar mudando, né? Muito interessante isso. Uma coisa importante também é que essas transformações, elas vêm para mudar a sua base, a sua segurança, mudar a maneira como você vai lidar com a sua vida pessoal. Às vezes a resposta, o que está óbvio, né, não é o que está fora, mas é o que está dentro, né? É, a realidade da sua vida pessoal, a qualidade da sua vida pessoal vai falar o quanto que você talvez precise cuidar melhor, né, de algumas coisas. Enfim. Para vocês também, né, lidarem com menos questões sociais, o que o mundo espera de vocês, e mais com o que vocês querem fazer da vida de vocês. Trabalho, eu quero exercer, que eu realmente gosto, que tem a ver comigo, e não só o que até hoje eu construí, ou o que eu acho que é um trabalho digno, sei lá eu. Né? Então, isso também é algo que está bem forte para quem é Sagitário, ascendente Sagitário. Opa, Capricórnio. Vamos lá? Capricórnio, ascendente Capricórnio, né? Vocês estão vivendo um momento agora de muito é, contato, né, com relacionamentos, parcerias, vida amorosa, conflitos e acordos que vocês fazem, como que vocês estão lidando, né, com as parcerias, os conflitos, contratos, né, que contratos eu tenho feito, seja contrato concreto, né, real de assinar, seja contratos sociais, né, contratos, né, nas relações, relação com cônjuge, sócios, né? Então, tudo isso aqui, casamento, né? É um tema para quem é Capricórnio, ascendente em Capricórnio nesse momento, né? E aí tem uma coisa interessante, né? Que vocês podem estar pensando muito nessa convivência. Como está essa convivência, né? Não era bem o que eu esperava. Pode ter Capricórnio, ascendente Capricórnio que está recém-casado aí, ou que está morando junto, ou que está tendo uma vida já há alguns anos e está vendo que não é bem o que imaginava, que idealizou talvez uma coisa, uma estabilidade que não existe, né? Então, como é que está, né, esses sonhos pessoais, como é que está essa base, esse lar, como é que você está enxergando, né, a maneira como o outro lida e você lida, né, com isso. Ao mesmo tempo, favorece muito o diálogo, a troca, realmente ver as cláusulas desse contrato, das suas relações, né?
poder parte por parte ver o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Uma coisa que eu acho interessante, né, para quem é Capricórnio, ascendente em Capricórnio, é pensar também que as necessidades do outro também são importantes de serem vistas, né? Então, pode ter uma oscilação aí na intimidade do casal, né? Ou na maneira que os recursos são investidos numa sociedade, né? Nem sempre o outro vai dar 50-50, né? Nem sempre vai dar igualzinho você, né? O outro não vai fazer igual necessariamente. Então, reconhecer isso é importante, né? Até porque a maneira como vocês podem estar vivendo momentos de intimidade, de prazer, de diversão, né? Pode estar um de vocês ou vocês dois entendendo que o outro está gastando, né, ou investindo, ou você exigindo que ele invista em coisas que você tem que talvez investir, não o outro, né? Ou que está faltando um olhar e um cuidado para filhos ou projetos em conjunto, né? O outro tem investido naquilo que é importante, né? O outro tem olhado para as minhas necessidades emocionais, para aquilo que eu gosto, enfim, né? Ao mesmo tempo, tem uma troca interessante no trabalho nesse momento, né? Uma fluidez, os apoios no trabalho, né? Ou no cotidiano, né? A parceria prática, né? Tá funcionando muito bem. O afeto que às vezes está desalinhado, né? Então, as coisas do dia a dia, vocês conseguem conversar, trocar, né? Fazer muito bem feito. Pode ter ali, né? é, Momentos também de alguns conflitos em relação a esses interesses prazerosos, né, sexuais também, mas de modo geral tem fluído bem nessa rotina e o que precisa sair de cena, cortar gastos, né, vocês poderem negociar algumas coisas, né, como cada um vai fazer, o que cada um deixa de fazer, o que é mais interessante também, favorecido também, tá? A gente pode pensar, né, que para vocês a relação, né, com o trabalho, com o valor do seu trabalho, né? Precisa ser um pouco mais investida, cuidar um pouco melhor disso, suas amizades, talvez também, seus apoios, suas parcerias com clientes, pessoas, né, que vão falar do valor do seu trabalho em detrimento só de valorizar coisas pessoais e da família também, né? Ou então os seus projetos estão sendo investidos ou só os projetos pessoais, né? Ou os projetos em família, né? Você está mais apegado a coisas do passado ou está pensando no futuro? Tá na hora de pensar mais no futuro, né? Então, isso também é um recadinho para quem é Capricórnio, ascendente em Capricórnio. Aquário, ascendente em Aquário, né? Estão aí com um movimento de casa 6. Então, hábitos, serviços prestados no nosso trabalho, nossa funcionalidade no dia a dia, saúde física, o ambiente de trabalho também, né? Tudo isso vai estar sendo visitado ao longo dessa temporada. E para quem é aquário, ascendente em aquário, muito interessante pensar agora, né? Observar a saúde e cuidar melhor disso, né? Vocês podem estar ali uma organização ou até absorvendo coisas no seu dia a dia com uma sede de conhecimento e não estão dando conta muito. Então, como eu aprendo a fazer as coisas melhor, né? Será que tem um jeito diferente, né? Então pode estar um pouco confuso, meio bagunçada a rotina nesse momento, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, começa a coisa e não termina, sabe essa confusão do dia a dia, né? Então, nem tudo que você, né, pensa, você consegue executar, tá meio bagunçado aí, né? Mas ao mesmo tempo, maior consciência dos hábitos e o que é bom também, né, é investir, né? Ou como que o que o seu trabalho está trazendo de recursos para você, né? Então você vê que o seu trabalho, por mais que, né, tenha ali o que você está fazendo para você também, seus hábitos, por mais que tenha ali uns enrosquinhos, de alguma maneira você está recolhendo bons frutos, né? E está percebendo a sua vocação, talvez, o que você realmente gosta de fazer, é o que faz sentido, ou as suas habilidades, né? Para trabalhar, para fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, para viver, né? Então, isso está sendo muito bom. É, Outra coisa, né? As suas necessidades afetivas, como é que elas estão, né? Pode até estar tendo oportunidade de se relacionar, né? Mas é algo ainda muito no âmbito muito pessoal, privado, e tem uma certa oscilação aí.
né? Ou a parceria, ou o parceiro, né? Vai e vem, fica uma coisa meio confusa nesse momento, né? Ou você não sabe exatamente, né? Como investir nisso, né? Ou pode estar uma empolgação muito grande, mas ainda de uma coisa muito pessoal, fechada, reclusa, né? E, né, pensar também que a vida, né, particular, a vida com alguém, a sua intimidade com outra pessoa é importante, as bases dessa relação, né? Quais são as bases? Eu estou construindo um castelo no ar ou eu estou em bases um pouco mais sólidas, né? É uma pergunta importante, né? Quais são os projetos da pessoa que eu estou? Ela tem um interesse comigo, né? O que que ela quer construir de fato, né? A gente tem aí, né, um bom momento para trocas e momentos de prazer, momentos lúdicos, momentos de criatividade, de expressão. Você está bem expressivo ou expressiva nesse momento, então você consegue dizer e colocar, né, de alguma forma, expressar artisticamente, né, em parcerias também, né? E tem feito novos contatos, novas parcerias, vivido novas paixões. É um momento bem interessante, talvez até para afirmar uma relação, né? Pode ter ali um conflito, talvez, nesse sentido pessoal, né? Como que você encaixa isso na sua vida particular, às vezes na vida social está até bem, mas na vida particular isso não se encaixa muito bem. Então, como que você, que é aquário, gente, aquário, vai poder viver um relacionamento de forma transparente, né? Com você mesmo, né? Com os outros não, né? E o outro, né? Talvez o outro esteja demonstrando e ativamente, né? Mostrando o que quer alguma coisa e você vai precisar avaliar aí se esse é o momento, né? Enfim, pensar que os seus projetos, né? Os seus valores, aquelas, as suas crenças, né? Constroem um pouco o seu futuro. Então, olhar para isso, não ficar só pensando que o passado, as coisas que você viveu, que você já aprendeu, né, ou a filosofia do outro é que vai permear aí seus projetos a longo prazo, né? Não. O que você, né, acredita, né? Você tem realmente fé no que você quer construir ou você espera que o outro faça isso, né, para aí você embarcar, né? Então, importante pensar em tudo isso, né? E por fim, não menos importante, peixes, ascendente em peixes, né? Vocês estão num momento extremamente criativo, extremamente fértil também. Então, né, passando a casa 5, então vocês estão num momento de criatividade, de lazer muito grande, né? De oportunidade de fazer as coisas pela primeira vez e sentir aquele prazer, né, quase infantil, né, inocente de viver coisas novas, de se entregar, de confiar, né? Romance, diversão, filhos, né, relação com filhos, crianças também está bem favorecida, né? Expressão, né, teatro, tudo isso muito bom, né? Romance, né? Paixões aí que vem, ou descobrir paixões que não só por pessoas, mas paixões por situações e coisas também, né? Então, esse momento é bem legal, bem interessante, né? E talvez uma certa, né, uma inspiração que vem, mas que você fica um pouco perdido ali de realmente reconhecer os seus talentos, né? Então, é, tem um lado sensível muito forte em peixes, né? Ascendente em peixes, e como que você tem dado vazão para esse lado sensível. Você tem conseguido se expressar, né, os seus valores, quem você é, sua autoestima, né? Como é que anda a sua autoestima, né? Como é que você tem se valorizado e se valorizado nas coisas, né? Fazer as coisas que a gente gosta. Então, como é que tá isso? Então, vocês tendem a ter maior consciência de quem vocês são e o que vocês querem, né? E como vocês vivem a vida de vocês nesse momento, né? E afirmar isso, né? Muito clareza de si, né? Nesse momento, cada vez mais, né? Entendendo a maturidade, entendendo que o tempo passa, as responsabilidades suas nesse momento. Então, isso pode ser muito interessante, né? Para vocês se apropriarem e internalizarem isso muito bem. Existe uma necessidade agora, né, de organizar a rotina, pode estar numa rotina um pouco mais caótica, bagunçada, muitas demandas, muitas coisas de uma vez só. Então, vocês têm sentido uma necessidade até de
se organizar melhor, de organizar os hábitos, a saúde física principalmente, sentindo que precisa organizar mais isso, né? Então, pode estar tendo um certo exagero de querer fazer tudo ao mesmo tempo, e às vezes não dá, tem que ser uma coisa por vez, né? Ao mesmo tempo, né, a convivência familiar, a rotina no lar, com as pessoas que você mora, convive, né, com a família, tem um ótimo momento, uma oportunidade de troca e conversa, né, de alinhar ali, né? Talvez, né, o contato até no trabalho, com colegas de trabalho, ou com tios ou tias, seja favorecido nesse momento, né? A sua atitude também com relação às coisas que você quer comunicar, expressar, né? Informações que você pode levar para outras pessoas podem você pode sentir um rompante para fazer tudo isso de uma vez, né? E às vezes é bom pensar de uma nova maneira de fazer, não só, né, uma maneira tradicional, mas uma maneira diferente, né? Então isso vai te ajudar a fazer fluir essa situação, né? E pode ter o apoio, né? É, o apoio, a diplomacia, a atitude de pessoas, colegas que você pode contar, né? Então, às vezes você precisa de um lugar seguro, né? Ter trocas mais íntimas, mais de confiança, e você vai ter isso até às vezes no ambiente de trabalho, né? Ou com outras pessoas que não estão necessariamente na família, mas favorece bastante essa troca de você pensar e entender coisas do seu passado e poder dizer mais do seu emocional do que do racional nesse momento, né? Então isso também é bem bacana. E, né, a busca pelo novo, buscar uma vida nova, horizontes novos, né? O que foi para passar, o que você já deu abrir mão já foi, né? E não ficar preso, apegado a situações antigas, né? Ou relações nesse sentido, né? Do que você precisa buscar, não está no ambiente conhecido, está no ambiente desconhecido, é fazer realmente algo novo, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sou Angélica Viana, astróloga. Represento aqui 29 graus, né, astrologia, e a gente viu a temporada canceriana como que vai ser para cada um dos signos, né? Então a gente segue aqui aprendendo com o céu, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo, né, na próxima ali temporada. Até mais.